Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde tivemos tensões políticas e tensões comerciais que, por sinal, abrandaram. Tivemos uma mini crise no setor bancário, na banca regional, muitos discursos em torno das reuniões do Fundo Monetário Internacional e ainda o início em força da época da apresentação de resultados nos Estados Unidos. Ora, a semana começou logo com as tensões comerciais de alguma forma a abrandarem, tensões que vinham já da semana anterior, entre os Estados Unidos e a China, depois da China fazer mais algumas restrições à sua exportação de metais raros. Donald Trump disparou, digamos, com ameaças de grande aumento nas mais tarifas. Acabou por recuar, dizendo que vai ficar tudo bem, que não quer fazer mal, digamos, à China, e, portanto, tudo isso acabou por, de alguma forma, abrandar, ou seja, mais uma vez, na técnica que Donald Trump sabe tão bem utilizar de brinkmanship, ou seja, de ameaçar para depois recuar e para negociar. Estas ameaças estavam e estão ainda para o dia 1 de novembro. Por outro lado, tivemos logo, quase a abrir a semana, um discurso de Jerome Powell, entre muitos banqueiros centrais. Tivemos um de Jerome Powell que foi um pouco mais dovish do que seria de esperar pelos próprios mercados, e isto acabou por dar aqui assim algum suporte maior, novo corte de taxas de juros já para a próxima semana da Reserva Federal dos Estados Unidos, e a dar aqui assim algum impacto nos mercados, no dólar de forma descendente, nos mercados acionistas de forma mais suportiva. Em França também tivemos algum suporte por um abrandamento das tensões políticas. Le Cornu acabou por ultrapassar duas moções de censura, conseguiu sobreviver a duas moções de censura. Claro que teve que abdicar de uma das bandeiras de Emmanuel Macron, que seria o passar a idade da reforma para os 64 anos, mas para já sobreviveu a mais duas moções de censura, e vai agora tentar fazer passar o tal orçamento tão desejado em França. Por outro lado, nos Estados Unidos houve uma nova, digamos, mini crise relativamente ao crédito, relativamente primeiro a duas empresas que acabaram por falir, Tricolor e First Brands. Isso acabou por ter impacto em alguns bancos regionais como o Zions e o Western Alliance, isto mesmo com Jamie Dimon, o CEO do JP Morgan Chase, a dizer que quando há uma barata há sempre mais do que uma, isto a querer apontar para que o setor de crédito privado, que tem tanto aumentado nos Estados Unidos, possa começar a apresentar aqui assim algumas brechas. A ver, vamos, para já o mercado acabou a semana a reagir positivamente a isso, isto numa altura em que o governo norte-americano continua semi-paralisado, continuamos a ter, digamos, uma falta de dados estatísticos, de dados económicos, para que o mercado se possa melhor orientar nos mercados financeiros. Por outro lado, saíram novos resultados trimestrais, resultados do terceiro trimestre, que foi o início, digamos, em força da época da apresentação de resultados nos Estados Unidos, com os grandes bancos norte-americanos a apresentarem resultados. Felizmente, esses resultados saíram acima das expectativas do mercado, acima da expectativa dos analistas em Wall Street, e isso acabou por continuar a dar aqui assim algum suporte no meio de toda esta turbulência que foi esta semana. E isso viu-se nos mercados acionistas, que acabaram por terminar de alguma forma positivos. Na Ásia acabaram por ainda tornar negativos de alguma forma, mas recuperaram, os mercados acabaram por recuperar no último dia. Entretanto, o VIX foi subindo, atingiu o máximo dos últimos 6 meses na situação com a mini-crise, digamos, da banca regional, mas acabou por
terminar aos níveis, mesmo assim, acima de 20 no final da semana. Como eu disse, os dados, os mercados acionistas acabaram por ganhar. Tivemos aqui assim o S&P 500 que na semana acabou por ganhar cerca de 1,7%, o 1,5%, o Eurostoxx. No entanto, na Ásia, os mercados acionistas, os mercados acabaram por terminar negativos, de qualquer das formas, com os futuros sobre os mercados asiáticos ainda assim a recuperarem no final da semana, durante o dia europeu e norte-americano, também para terreno positivo. Por cá, o PSI acabou por ganhar aqui cerca de 1%, um pouco mais de 1%, isto impulsionado pelos ganhos da EDP Renováveis, aqui acima dos 6%, e pressionado pelo CEMAPA, que foi o título que mais perdeu durante esta semana, aqui um pouco mais de 4%. No mercado cambial, o dólar recuou esta semana dos ganhos que tem vindo a fazer, embora tenha recuperado também algum terreno no final do dia. O mesmo aconteceu com o euro acabou por se suportar na situação de França, em que Le Cornu acabou por ultrapassar, sobreviver àquelas duas moções de censura, isso em conjunto com os preços do petróleo em queda e, de alguma forma, a pressão sobre o dólar devido à situação das tais falências norte-americanas acabaram por levar o euro-dólar de novo acima mesmo de 1,17. O euro-dólar que chegou a atingir bem abaixo de 1,16 ou 1,1540 aproximadamente, e acabou por atingir um máximo à volta dos 1,1730, tendo terminada a semana ligeiramente abaixo de 1,17. O Yen, por outro lado, voltou esta semana a ganhos, depois das fortes perdas da semana passada, isto quando não é tão certo assim que, de alguma forma, Takahashi consiga chegar a primeiro-ministro. Como se sabe, os mercados com Takahashi acabaram por levar o Yen para perdas, na medida em que ela é uma adepta das políticas monetárias e políticas fiscais do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe. O dólar yen que chegou a atingir níveis abaixo dos 150, nos 149,40, acabou por terminar ligeiramente acima dos 150 ienes por dólar durante esta semana. Também a ganhar, devido a todas estas turbulências, a todas as incertezas, esteve o franco suíço, que segue praticamente em máximos de sempre, em torno dos máximos de sempre, tanto face ao euro como face ao dólar. Em ganhos também, embora ligeiros, tivemos durante esta semana a libra esterlina, depois de uns resultados mistos dos dados do mercado de trabalho no Reino Unido. Já a destacar-se pela positiva, tivemos nos mercados emergentes o real brasileiro e o peso mexicano. O real brasileiro acabou por ganhar cerca de 2% face ao dólar e o peso mexicano um pouco mais de 1%. Nas commodities tivemos caminhos diferentes, tanto para o petróleo como para o ouro. O petróleo, em que tanto os relatórios da OPEP como da EIA continuam a apontar para um aumento da oferta petrolífera, tanto em 2025 como em 2026, e ainda por cima esta semana com mais um aumento dos inventários de crudo norte-americano, acabaram por colocar mais pressão sobre os preços do petróleo, que acabaram por terminar a perder cerca de 2%, tanto o Brent europeu como o WTI. O Brent chegou a negociar muito perto dos $60 por barril, e o WTI bastante perto dos $56 por barril. Já o ouro, fruto de tantas incertezas, de uma volatilidade a aumentar nos mercados acionistas e ainda de alguma forma um dólar mais fraco e as expectativas de taxas de juros continuarem a aumentar em relação às expectativas de cortes de taxa de juros a aumentar fortemente, acabam por colocar mais impulso ao próprio ouro, acabam por suportar mais o próprio ouro, que
mais uma vez, fez novos máximos de sempre. Desta vez ficou muito perto dos $4.400 por onça, ficou nos $4.380 por onça. Um ativo que durante este ano já conta com uma valorização em cerca de 60%. A semana que vai começar é uma semana onde vamos continuar com tensões políticas, tensões comerciais, alguns dados económicos desta vez e ainda bancos centrais e a continuação da apresentação de resultados empresariais de empresas de relevo. Ora, vamos começar pelas tensões comerciais. O mercado vai continuar certamente a olhar o que vai acontecendo na frente das tarifas, nomeadamente entre os Estados Unidos e a China. Já no Japão, o mercado vai estar bastante atento a uma votação já na terça-feira relativamente ao primeiro-ministro do Japão. Ao princípio, quando Takaichi ganhou a liderança do Partido Liberal Democrata, toda a gente pensava que poderia vir facilmente a primeiro-ministro e como a primeira mulher primeiro-ministro no Japão, mas digamos a falta de suporte que acabou por ter por parte do Komeito, um aliado de longa data, um aliado de 26 anos, acabou por colocar mais difícil essa mesma eleição como primeiro-ministro. Agora, tem a oposição, ou tem como líder da oposição Tamaki, que está a tentar arranjar, digamos, o suporte de toda a oposição e dessa forma chegar a primeiro-ministro. Vamos ver o que é que acontece esta semana, se a senhora Takaichi consegue de facto arranjar um apoio importante que seria do Ishin, de um dos partidos da oposição, de forma a conseguir ainda chegar a primeiro-ministro. Claro que tanto a eleição de uma ou de outro poderá dar aqui assim algum impacto importante nos mercados, tendo em consideração que Takaichi é uma fervorosa adepta pelas políticas do antigo Shinzo Abe, do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que tinham políticas fiscais e políticas monetárias bastante facilitistas, expansionistas e, portanto, acaba por dar mais suporte aos mercados acionistas e mais pressões sobre o próprio Yuan. Já a Tamaki é exatamente o inverso e, portanto, poderemos ter aqui assim alguns ganhos no Yuan e, por outro lado, algumas pressões nos mercados acionistas japoneses. Vamos ver isso na próxima terça-feira. Por outro lado, finalmente vamos ter aqui assim alguns dados. O Bureau of Labor and Statistics norte-americano avisou a semana passada que vai divulgar os dados da inflação na próxima sexta-feira e os mercados estão à espera exatamente de que a inflação nos Estados Unidos suba ligeiramente dos 2,9% para os 3,1%, com a inflação subjacente, aquela que é mais, digamos, seguida pela Reserva Federal, a manter-se nos 3,1%. Eu não creio que vá haver aqui assim alguma alteração, digamos, nas expectativas do mercado, nem do próprio Fed para a tal subida de 25 pontos base na sua próxima reunião já para a semana. De qualquer das formas, alguma coisa que saia muito fora disto poderá ter aqui assim algum impacto maior nos mercados financeiros em geral. Por outro lado, vamos ter os PMIs mais importantes na Europa do que nos Estados Unidos. Na Europa é esperado, inclusive, que haja aqui assim algum recuo destes últimos níveis, destes últimos níveis mais entusiasmantes, por assim dizer. E já nos Estados Unidos é exatamente o inverso. Os mercados estão à espera que haja aqui assim uma ligeira subida dos índices de atividade económica nos Estados Unidos. Vamos ter a continuação da apresentação de resultados, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Nos Estados Unidos vamos ter importantes empresas que normalmente têm a capacidade de mover mercados, o caso da Tesla, da Intel, da Coca-Cola, da Netflix, entre muitas outras. E na Europa continuamos com o setor de luxo, com o Hermès, o setor tecnológico com a SAP, a apresentar resultados durante esta semana.
Bancos centrais, vamos ter na China, e que provavelmente não vai mexer nas taxas de juros de empréstimos, as prime loan rates, a 1 e a 5 anos, que se deverão manter nos 3 e nos 3,5%. E na Turquia o mercado está um pouco dividido. Qual será a reação do Banco Central perante uma ligeira aceleração na inflação? Os mercados em princípio esperam que o Banco Central turco reduza as taxas de juros de 40,5% para 39%, mas ele já avisou anteriormente que se houvesse alguma aceleração na inflação que poderia alterar um pouco a forma que tem vindo a fazer de reduzir taxas. Portanto, poderemos ter aqui não 1,5% de queda, mas talvez um pouco menos, digamos 1%, e portanto dos 40,5% para os 39,5%. O mercado vai esperar efetivamente que isso vá suceder aqui assim durante esta semana. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios, e eu por mim estarei por cá na próxima semana para mais semana que acaba, semana que começa. Até lá!